Maravilhoso estar aqui com essa equipe que faz a obra de Deus. Amados irmãos, sem dúvida alguma, eu digo isso, é uma convicção minha. O apóstolo Paulo foi o maior missionário da história da igreja. Em 30 anos, em suas 3 viagens missionárias, alguns estudiosos chegam a dizer que Paulo percorreu, isso é impressionante falar, nos 30 anos das suas 3 viagens missionárias, Paulo percorreu cerca de 16 mil quilômetros. Você tem ideia do tamanho da distância? Fundando igrejas, ganhando almas. Paulo foi o maior missionário da história da igreja. Mas quando eu falo de Paulo, eu também preciso dizer, também com convicção, que Paulo foi o maior teólogo da história da igreja. Ele codificou e estruturou as doutrinas cristãs. O que seria da igreja sem as epístolas paulinas? A profundidade da carta aos romanos. O que seria dos obreiros sem as cartas pastorais, sem 1 Timóteo, sem 2 Timóteo, sem a carta a Tito, a profundeza dos escritos de Paulo. Pedro vai dizer, Pedro também era um homem de Deus, que tinha também profundidade, mas se referindo a Paulo, ele vai dizer alguns pontos difíceis de entender, tamanha a revelação que Paulo havia recebido da parte de Deus. Paulo era um homem cheio da presença do Espírito Santo. Quando ele vai pregar em Corinto, Corinto era uma cidade da província de Acaia, na Grécia, uma cidade influenciada pela cultura helênica, uma cidade influenciada pela cultura grega. Quem estuda a história antiga vai saber que os maiores oradores, aqueles que tinham domínio da oratória, surgiram na Grécia antiga, tinham domínio de falar em público. Mas quando Paulo vai escrever a igreja de Corinto, ele vai dizer: a minha palavra não consiste em sabedoria humana, mas em poder, em demonstração do poder de Deus. Paulo era tão cheio da presença de Deus, que quando ele chega no capítulo 19 de Atos, na cidade de Éfeso, na Ásia Menor, diz a história que ali em Éfeso havia o templo da deusa Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Os demônios dominavam aquela cidade, mas Paulo, em um espaço de 2 anos, pregando a palavra de Deus ali em Éfeso, toda a Ásia Menor ouviu o Evangelho, ao ponto daqueles que praticavam artes mágicas, aqueles que praticavam feitiçaria, se converterem ao Deus vivo que Paulo servia, porque Paulo era cheio do Espírito Santo. Então falar de Paulo é maravilhoso, mas nesta noite em específico eu me volto para a segunda viagem missionária de Paulo. A primeira viagem que Paulo faz, ele faz na companhia de Barnabé e de João Marcos. Quando João Marcos chega na ilha de Chipre, ele volta, ele não vai até o fim. Paulo e Barnabé continuam. Depois então do concílio de Jerusalém, Paulo tem o desejo de voltar a fazer uma segunda viagem missionária, fortalecendo, confirmando as igrejas que haviam sido fundadas. Mas ele então houve ali uma separação entre Paulo e Barnabé. Paulo agora vai com Silas. Paulo tinha um desejo de ir confirmando, estabelecendo, fortalecendo as igrejas. Mas numa noite ele teve uma visão, e ele foi obediente àquela visão de Deus. Ele chega em Filipos para pregar o Evangelho. Você conhece a passagem bíblica? Ali uma alma se converte a Cristo. Ali ele liberta uma moça do espírito de engano, e ele vai ser preso por isso. Vai ser colocado em praça pública açoitado. Vai ser colocado num calabouço.
Mas diz a Bíblia que perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam cantando louvores ao Senhor e orando. E Deus manifesta o seu poder. E todas as portas se abrem, porque quando Deus faz a obra, Ele não faz pela metade. Quando Deus realiza a obra, Ele realiza completa. E diz o texto, pastor Natanael, que todas as prisões se abriram. Aqui Deus me deu uma revelação. Glórias a Deus, aleluia. Porque existem 3 fontes de conhecimento: conhecimento herdado, passado de pai para filho; conhecimento adquirido na faculdade, no colégio, em livros; e o terceiro conhecimento revelado, aquilo que Deus revela ao coração do homem. 3 fontes de conhecimento. Quando estava lendo esse texto, na quinta-feira à noite, Deus falou comigo, o Espírito Santo falou. Quem está ouvindo a voz do Espírito Santo? Está fraco. Quem está ouvindo a voz do Espírito Santo? O Senhor falou comigo, irmão Roberto. Aqui não está se referindo apenas em prisões físicas. Ficar preso é uma coisa terrível. A pior coisa que existe é a pessoa ser privada. A pior coisa que existe, irmão Antônio e irmão Zéias, é a pessoa ser privada, senhores obreiros, da liberdade. O direito de ir e vir. Ficar preso é algo terrível. Eu não sei se você já teve, eu já tive essa experiência. O trinco da porta quebrou. Lá em casa eu fiquei preso. E o celular ficou lá do outro lado. E agora? Ainda bem que alguém que estava ali perto da casa ouviu os meus gritos. Preso. Não conseguia sair. Apenas alguns minutos. Ficar preso é algo terrível. O direito de ir é vir. Mas existem prisões que são pior que prisão física. Quem sabia disso? Nesse exato momento que estou falando aqui, há pessoas que estão presas em presídios, mas são livres. E há pessoas que andam pelas ruas, mas são presas. Quem está entendendo? Existem prisões que são piores que as prisões físicas. Mas eu quero pregar nesta noite na autoridade de Deus, que o Jesus desta igreja, o Deus de Paulo, vai quebrar as prisões, vai abrir as portas, vai quebrar os grilhões nesta noite. Quem crê nisso, levanta a mão e adora o nome do Senhor. Eu quero pregar nesta noite, nos minutos que são me dados, subordinado ao tema 7 prisões que são destruídas pelo poder de Deus. Quem pode crer nisso? 7 prisões. Aqui em Atos dos Apóstolos, primeira prisão da frieza espiritual, vai ser destruída hoje em nome de Jesus. Segunda prisão dos demônios, vai ser destruída hoje em nome de Jesus. Terceira prisão cultural, vai ser destruída hoje em nome de Jesus. Quarta prisão dos homens, do poder humano, vai ser destruída hoje em nome de Jesus. Quinta prisão do desespero da alma, vai ser quebrada hoje em nome de Jesus. Sexta prisão da ignorância, vai ser quebrada hoje em nome de Jesus. Sétima prisão que prisiona o filho, o pai, a mãe, as famílias, vai ser destruída hoje em nome de Jesus. Quem crê nisso pode levantar a mão e glorificar a Deus. Deus vai destruir prisões nesta noite. Aleluia. Aleluia, Deus poderoso, aleluia. Deus maravilhoso, aleluia. Segura o relógio aí, Jesus. Deus amado. Vamos ao texto. Paulo, fique com a sua Bíblia aberta no capítulo 16 de Atos. Vamos usar esse capítulo pela revelação de Deus. Paulo, ele tinha um desejo de ir para um lugar, algo porque a gente tem um desejo, mas nem sempre a nossa vontade é a vontade de Deus. Nem sempre o nosso querer é o querer de Deus. É verdade. E eu sempre digo, irmãos, é melhor estar no deserto, na vontade de Deus, do que estar no palácio, fora da vontade de Deus.
Porque se você está no deserto, na vontade de Deus, Aleluia. lá o etíope vai se converter em nome de Jesus. Mas se você estiver no palácio com Jezabel, você vai estar desviado, corrompido. É verdade, Jesus amado. Agora escute. Paulo, ele tem uma visão à noite. Ele escuta a voz de Deus. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo, ele não era prisioneiro de uma prisão que está aprisionando muitos, chamada prisão da frieza espiritual. É verdade. Paulo não era. Quando eu digo frieza espiritual, estou falando de uma indiferença. Pessoas que não conseguem mais ouvir a voz de Deus. Pessoas que não conseguem mais sentir a presença de Deus. Porque o que faz você estar no sábado à noite aqui na igreja não é o pregador, não é o pastor nem a equipe. Você veio aqui porque aqui tem a presença de Deus. Tem 7 igrejas em Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia. Apenas 2 não receberam nenhuma repreensão: a igreja de Filadélfia e a igreja de Esmirna. Mas apenas uma não recebeu nenhum elogio: Laodiceia. São 7: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A igreja de Laodiceia não recebeu nenhum elogio e era a mais rica de todas. Laodiceia, se fosse hoje, irmão, o microfone é de ouro. Laodiceia, se fosse hoje, só tinha carro importado na frente da igreja. Laodiceia, se fosse hoje, parecia o palácio de Herodes. Igreja rica, linda. Mas olha, Apocalipse 3:20, Jesus estava batendo do lado de fora da igreja. Esse texto aqui: eis que estou à porta e bato, não é para ímpio. Jesus está falando para a igreja de Laodiceia, porque em Laodiceia não ouvia mais a voz de Deus. Laodiceia não conseguia mais sentir a presença de Deus. Eu prego a palavra de Deus há 20 anos, irmãos, e eu tenho que dizer para os irmãos, eu sou sincero em dizer, que como nunca antes é uma das épocas, ou a época mais difícil de pregar a palavra. Alguns lugares você sente uma indiferença tão grande, irmãos. Você está pregando aqui, a pessoa está lá em Marte, em Júpiter, não consegue ficar atenta à palavra de Deus. Uma frieza. Eu estava pregando em um lugar, não faz muito tempo, e Deus manifestou a sua presença. Levantou alguém em línguas estranhas e outro irmão interpretando. Quem já viu isso? Interpretação de línguas. E Deus tomou aquele ambiente. Aí o pastor dessa igreja, ele confessou, isso aqui é uma tristeza muito grande, irmãos. Ele confessou em cima do altar que fazia 15 anos que ele não via aquilo. E é algo para ser normal, irmãos. Nós somos pentecostais. Deus ainda tem liberdade para falar. Deus ainda tem liberdade para manifestar o seu poder no meio da igreja. Eu não quero ser saudosista, irmãos, mas eu servi, eu aceitei a Cristo em 93, novembro de 1993. Desviei e voltei em 97. Mas eu peguei um tempo na Assembleia de Deus, digo isso de uma forma geral. Quem está ouvindo? Quem está ouvindo? Quem está ouvindo? Eu peguei um tempo na Assembleia de Deus que Jesus batizava na escola bíblica dominical. Nós éramos cheios de poder. Essa chama do fogo do Espírito Santo não pode apagar. A frieza, a prisão da frieza espiritual cai por terra hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ano de 2008, Deus me fez lembrar agora. Ia pregar numa igreja. Eu estava orando, Deus me dá uma mensagem. E Deus me deu uma visão. Quem crê que Deus dá visão ainda? Deus me fez ler uma pomba branca saindo da janela do quarto. E eu pensei assim: se eu vi aquela visão da pomba branca voando, o culto hoje à noite vai ser uma bênção. Deus vai manifestar o seu poder. Eu fui pregar. Cheguei lá e me lembro até hoje o tema da mensagem: Línguas de Babel versus Línguas do Cenáculo. E eu pregando, a mensagem não fluía. Parecia que estava com um saco plástico na cabeça.
sufocado. Quem Oséias já sentiu isso, né? Um peso. Disse, meu Deus. Aí eu pregando, mas pensando. Hoje à tarde eu vi aquela visão da pomba branca simbolizando o Espírito Santo. Porque essa frieza. Aí Deus falou comigo, o Espírito Santo que estava lá e está aqui nesta noite. Quem sente a sua presença? Quem sente a sua presença? Falou comigo. Você não entendeu. Deus maravilhoso. Você não entendeu. Aí Deus falou comigo, da mesma forma que a pomba branca saiu do seu quarto, o meu espírito tem que ser retirado deste lugar. E eu te trouxe aqui nessa noite para você falar, você vai profetizar nessa noite. Eu disse, não, Senhor, o culto já está pesado. Aí eu vi que não adiantava pregar a palavra, eu fechei a Bíblia, levantei a mão, coloquei o povo para orar, e Deus me deu uma mensagem, irmãos, profética naquela noite. E um casal veio chorando para a frente do altar. Depois eles falaram, quando o culto acabou, que ele ia separar, estava com a mala pronta para ir embora. Um peso na igreja. Mas naquela noite, Deus quebrou as cadeias da frieza. Deus quebrou. Levanta a sua mão. Toda a frieza espiritual, tudo aquilo que impede, toda a indiferença vai cair por terra hoje, em nome de Jesus. Mas se a prisão, estou pregando sobre 7 prisões que vão ser destruídas, destruindo 7 prisões. Mas eu encontro uma segunda, vem comigo no texto. Aí Paulo vai para Filipos, na Macedônia. Ele chega em Filipos, não tinha sinagoga, e ele então vai pregar à beira do rio. E ali, a título de curiosidade, a primeira alma no continente europeu se converte. Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, aceita a Cristo. É a primeira alma a se converter no continente europeu. E Paulo pregando ali. Aí, irmãos, naquela cidade tinha uma moça que tinha espírito de adivinhação. Só que aquela moça era escrava e ela dava muito lucro aos seus senhores. O texto diz que era pitonisa. Quando estudamos a antiguidade, havia um deus grego chamado Apolo, o deus da luz. E os historiadores dizem que Apolo falava através da boca de moças. Então as pessoas iam até aquela moça, por exemplo, uma mulher que estava esperando, naquele tempo não tinha ultrassom, não tinha nada disso, era uma época primitiva. Uma mãe queria, eu quero saber se é menino ou menina. Ah, eu sei, lá em Filipos tem uma moça, Apolo, a pitonisa, Apolo fala na boca dela. Os deuses falam é demônio, né? Os deuses falam na boca dela. Irmão, olha, para marcar a hora, se fosse hoje, para marcar a hora, não era fácil, vinha a pessoa, olha, e ganhava dinheiro com ela. Aí quando Paulo chegou ali, irmãos, o demônio começou a exaltar Paulo. O demônio começou a dizer, esses aí são servos do Deus Altíssimo. Mas Paulo tinha uma coisa, irmãos, que está faltando hoje em muitos lugares. Paulo tinha discernimento espiritual. Irmãos, nós precisamos saber quando é Deus que está falando, quando é um homem que tem muita emoção, irmãos, e quando é Deus que está falando com a igreja. A igreja precisa ter discernimento espiritual para reconhecer a voz de Deus. Deus maravilhoso. Você acha que o diabo vai aparecer para você aí de Frankenstein, de lobisomem, com tridente assim? Você acha? Não, vai o diabo, não. Se possível, irmão, vou falar. Você acha que eu viajei 4 horas para não falar? Eu vou entregar tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. Quem quer ouvir? Quem quer ouvir? Quem quer ouvir? Se possível, vai usar uma gravata assim, um gravata, um terno, um sapato assim, uma Bíblia. Mas você não vai ser enganado, porque você tem o Espírito de Deus. Você tem o Espírito de Deus. Eu estava ouvindo um irmão contando, um pastor, servo de Deus, na década de 80, ali em Joinville, que nem aqui, a casa pastoral aqui, dá para ouvir todo o culto lá no pastoral. Casa pastoral, quem está ouvindo? Quem está ouvindo? Deus está falando, escute, dobre sua atenção. E o pastor ficou doente, isso na década de 80. O pastor ficou doente e não pôde ir no culto. Não pôde ir no culto, mas ele ouvia o culto.
deitado na cama, enfermo, ele ouviu o culto. E de repente ele ouviu uma língua estranha, estranha mesmo. Estranha. Isso aí não. Ele com muita dificuldade vestiu o terno, o paletó, o terno, a gravata. E, como assim, uma porta lateral, entrou assim, pediu licença para o irmão que estava dirigindo o culto. Pode dar um microfone? Ele pegou o microfone e disse: eu estava deitado e eu ouvi uma língua estranha. Quem falou essa língua estranha? Estou falando sobre discernimento espiritual. E uma mulher levantou a mão lá atrás assim: a senhora vem aqui. Ele perguntou: a senhora é evangélica? Não, eu não sou evangélica. Na verdade sou feiticeira. Eu quero orar para a senhora. Quando ele colocou a mão sobre aquela mulher, manifestou o demônio. Todos ali estavam sendo enganados, mas tinha alguém que tinha discernimento espiritual. Irmãos, nós estamos vivendo o tempo do engano. Nós estamos vivendo o tempo em que o diabo está enganando muitos. Mas em nome de Jesus, maior é o que está com a igreja. Sabe qual é a segunda prisão? A prisão dos demônios. Tem gente que diz por aí que o diabo é um cachorro banguelo. O diabo é banguelo, é? Esse cachorro banguelo já mordeu muita gente. É claro que não vamos dar um alto poder para o demônio, porque o nosso Jesus já venceu ele na cruz do Calvário, derrotado. Mas a Bíblia também diz: não deis lugar ao diabo. Na verdade, irmãos, quantas pessoas aprisionadas pelo poder do mal, quantas pessoas escravizadas pelo poder dos demônios. Eu aqui é próximo do Paraná. Eu estava pregando em 2014, perto de Cascavel, é longe, né? Perto de Cascavel, é longe. E eu fiquei alguns dias pregando em Cafelândia, Nova Esperança, aquelas cidades ali. Pastor Cléber Miranda, amigo meu, homem de Deus. E eu estava passando numa cidade, num vilarejo. Escute isso. No vilarejo, o pastor estava me levando a pregar numa localidade. E quando passamos naquele vilarejo, eu perguntei: tem igreja aqui? Ele disse: não tem igreja. Assembleia de Deus? Não tem. Deus é amor? Não tem. Batista? Não tem. Irmão Roberto. Não é lá na África, aqui no Brasil. Presbiteriana? Não tem. O irmão falou assim: o pastor que estava me levando, não tem nenhuma igreja evangélica aqui. E era um povoado grande. Eu falei: por quê? Porque aqui tem toda a igreja que abre e fecha. Tem demônios aqui. As pessoas na cegueira. Lugares, irmãos, onde o evangelho ainda... Aqui no nosso Brasil, irmãos, existe uma resistência. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Mas, irmãos, nessa última hora, os demônios vão cair por terra. Deus quer usar a tua vida. Deus quer usar a tua vida. Deus quer te dar autoridade. Você não sabe o poder de Deus que pode manifestar na sua vida. Eu não era para estar aqui pregando, irmãos. Quando eu era adolescente, eu desviei dos caminhos do Senhor. Quem está ouvindo? Quem está ouvindo? Estou falando que o Senhor vai destruir a prisão dos demônios. Quando eu era jovem, eu desviei dos caminhos do Senhor. Em 1994 foi lançado um filme no cinema, estrelado por Tom Cruise, Brad Pitt, Christian Slater e Antônio Bandeira, chamado Entrevista com o Vampiro. Eu estava assistindo aquele filme no tempo do VHS. Quem pegou esse tempo? Hoje não tem mais VHS, né? Eu estava assistindo e eu pensei assim comigo: o diabo não deve ser tão terrível assim. A partir daquela... desviado, irmãos. Um moço que saiu da igreja desviado. Eu disse: o diabo não deve ser tão terrível assim. E eu comecei a ter um interesse pelo ocultismo. E os demônios começaram a aparecer para mim. Tem pessoas que não acreditam nisso. Tem pessoas que acham que isso aí é algo da cabeça, é algo que não existe. Mas o mundo espiritual é mais real que o ar que você respira. E aquele desejo, irmãos, de eu fazer um pacto com o demônio, eu entrei no matagal, peguei meu dedo, cortei, derramei sangue, enterrei na terra e disse: demônio, se tu existes, apareça para mim aqui, agora. E o diabo não apareceu. Voltei, peguei, no segundo dia, cortei o dedo, enterrei o sangue e disse: 24 horas, vou voltar no mesmo lugar. Voltei e o diabo não apareceu. Sabe por quê? Isso aqui é forte, irmãos. Quem está ouvindo? Há um preço a ser pago para ser usado pelo diabo. E os adeptos pagam, irmãos. E nós que servimos a Deus não queremos passar meia hora de oração.
preço a ser pago. Mas eu não desisti. No ano de 1997, uma noite escura, eu entrei no mato e disse: diabo, eu quero, se você existe, apareça para mim. E ele não apareceu. Eu comecei a rir, comecei a zombar: você não existe. Quando eu ia sair daquele matagal, creia você ou não, como daqui até onde está aquele extintor, quem está vendo o extintor lá? Como daqui até onde está aquele extintor, o diabo se materializou-se diante de mim. E ele disse: eu quero a tua alma, eu quero a tua vida, eu quero fazer de você um vaso em minhas mãos. Mas eu nunca vou me esquecer o que ele falou naquela noite de 1997. Mas eu não posso tocar em você. Eu não posso tocar em você. Eu perguntei: por quê? Ele me respondeu, eu nunca me esqueci da resposta dele: por causa da oração de tua mãe. É muro de fogo! É muro de fogo ao teu redor! Eu estou aqui, irmãos, porque a minha mãe nunca deixou de orar por mim. Você não sabe o poder que há na oração. Você não sabe o poder que há na oração. Eu sinto a presença de Deus. Aí o demônio disse para mim: nunca entre numa igreja evangélica. E o mais interessante, nunca me esqueci, numa igreja que tem poder, que os crentes glorificam. Mas em 1997 eu entrei no culto, no bairro do Benevalde, o bairro do Escolinha, no templo da igreja do Porão. Hoje tem um templo novo lá. Eu entrei, irmãos, e Deus usou uma irmã simples, de chinelo de dedo, uma irmã simples. Ela foi no último banco, segurou minha mão e disse: o diabo quer, ela não sabia nada, mas Deus revelou para ela: o diabo quer a tua vida, o diabo quer a tua alma, mas eu não abro mão de você, eu não abro mão de você, eu não abro mão de você, eu não abro mão de você. Eu estou pregando aqui, irmãos, porque o poder de Deus é maior, e Ele destrói todas as prisões dos demônios. Quem pode glorificar? Deus, 9 horas já deu, irmão. Sou no segundo tópico ainda. Vou acabar.